Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Adentramos na terceira semana da Páscoa. Vamos com alegria ouvirmos o Santo Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e Jesus não tinha subido para ir com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinha comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando a encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, tomemos como ponto de partida o Evangelho um pouquinho de ontem, dos discípulos de Emaús. Emaús representa a desistência. Desistir, porque os discípulos estavam cabisbaixos, sofridos, chorosos com a morte de Jesus. É tanto que no Evangelho de ontem, quando Jesus aparece para eles e eles não o reconhecem, Jesus explica-lhes a Sagrada Escritura. Ou seja, todo o Antigo Testamento ele tem que ser cristocêntrico. Ele é cristocêntrico. Todo o Antigo Testamento ele aponta sempre para o Cristo. No final da morte do nosso Senhor, na cruz, ele diz: tudo está consumado. Essa palavra é muito interessante. Não é que acabou tudo ali, não. Tudo está consumado, ele estava falando do Antigo Testamento. Tudo está consumado, ou seja, tudo que os profetas falaram está realizado. Foi realizado. Isso é muito importante para a nossa reflexão de hoje, que vai mostrar que Jesus vai para aquela multidão tal, e aquela multidão começa a procurar Jesus, vendo que os discípulos apareceram, vendo que a barca estava sem Jesus, depois eles vão para o outro lado, vê que a barca está somente com os discípulos, depois até eles encontraram Jesus. Houve todo um esforço daquela multidão para continuar procurando Jesus. E Jesus faz-lhe uma reflexão aqui muito interessante, que perpassa por nossa vida também, tá bom? Eu e você. Jesus diz aqui uma reflexão, por que não dizer uma reclamação? Por que não dizer uma reclamação para melhorar uma exortação? Ele vai dizer o seguinte aqui:
Vós me procureis, não porque vistes os sinais, ou seja, não porque viram quantas coisas belas eu falei e fiz, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos, saciados. E aí Jesus faz essa reclamação. Aqui é importante nós nos perguntarmos qual é o nosso interesse com o nosso Senhor? Parece que nós procuramos Jesus para resolver problemas. Eu tenho problemas, tá? Eu tenho. Você tem, todos nós temos. Parece que nosso interesse com o nosso Senhor é como naquela multidão que só foi atrás dele para resolver umas questões ou seja, eu não quero mais sentir fome, eu vou ficar bem perto de você, que você sabe fazer o pão, você sabe fazer os peixes. Eu penso que muitas vezes essa nossa relação de troca com Deus passa a ser uma relação injusta, porque Deus quer ser adorado, Deus quer ser amado por nós. Fazer isso ou aquilo por mim, por você, Ele sempre fará. Ele sempre fará porque Ele nos ama e sabe das nossas limitações. Mas nós precisamos nos questionar que se nós não estamos apenas com o nosso Senhor porque Ele faz prodígios e milagres, e não porque Ele é o nosso Deus. E nós precisamos amadurecer isto. Amadurecer verdadeiramente isto, né? É preciso amadurecer isto. Claro que eu preciso de um milagre. E sei quem faz milagre, é Ele. É Ele que faz. Jesus, enviado do Pai, faz milagres. Só que o meu interesse nele não pode parar aí. Apenas pelo que Ele pode fazer. E não pelo que Ele é. Aqui é uma reflexão importante para nós, porque Jesus é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele tem que ser amado como o nosso Deus. Repito, eu não estou dizendo que você não possa levar as suas questões difíceis, impossíveis para você e não para Ele, até Ele, claro. Ele diz mesmo, batei na porta e a porta será aberta, né? Ele diz, pode pedir, pode sim, mas não podemos deixar de amá-lo, de adorá-lo. Aqui está o ponto mais ápice dessa reflexão de hoje, né? Adorar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus que é nosso Deus. Portanto, você é chamado hoje, provocado hoje, a fazer essa reflexão diante dessa fala de Jesus, exortação de Jesus. Está me procurando por quê? Porque comestes o pão, comestes os peixes, ficastes saciados? Ele está falando para nós hoje da presença real da Eucaristia. Ele está falando da missa para nós. A Santa Missa é um memorial. Talvez alguém fale assim, mas é uma repetição de rito. Mãe, mas a nossa vida também não é uma repetição. Você acorda, você toma banho, vai para o seu café, toma o café, vai para o trabalho, volta, ou vai para os afazeres da casa. É repetição todo dia. A missa é uma repetição, sim, mas de um fato. É de um fato. O fato é que Ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, a Santa Missa é um alimento para nós. É um alimento para a vida eterna. Nós precisamos da Santa Missa.
Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos nos alimentar, porque é esse alimento que nos faz caminhar, é esse alimento que nos faz prosseguir a nossa vida diante de tantas e tantas situações adversas que passamos. É esse alimento que nos leva a adorar Jesus. Então hoje, diante dessa fala do nosso Senhor, nós precisamos remontar a nossa história, relembrando o Antigo Testamento e percebendo o quanto dele lá atrás já falava de Jesus para nós e o quanto os discípulos do nosso Senhor, uma vez que, absorvendo a ressurreição, anuncia a verdade da nossa fé. Então que hoje nós consigamos realizar tudo isto e consigamos sim vivenciarmos a alegria de vivermos a Páscoa do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.